Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente, depois de um ano, a gente tem a próxima edição do Node BR Cast. Demorou um pouquinho que a gente estava de férias. Sabe como é que é a crise? E agora a gente voltou na segunda edição aí para falar um pouco sobre iniciantes. Programadores iniciantes, como é a vida de um programador iniciante, como a gente faz para não ser mais um programador iniciante, como um programador iniciante em Node se comporta, o que ele faz, o que ele não faz, o que deve fazer, o que não deve fazer, entre outros assuntos. Comigo hoje de noite eu trouxe mais dois convidados, o Rodrigo e o Giovanni. Por favor, senhores, se apresentem. Oi, bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. E pra quem conhece? E pra quem conhece, meu nome é Matheus. Pode usar os dois Tá aí ao mesmo explicado o Rodrigo Matheus. Conforme o assunto, o problema é Rodrigo ou Matheus. E Giovanni, fica à vontade. tempo. Fala um pouquinho onde é que tu trabalha. Trabalho hoje ainda na Serasa Experian, na verdade faz 6 anos já, né? Ainda. E apareceram algumas oportunidades lá dentro da empresa, alguns desafios, e foi quando eu pesquisei, encontrei Node e eu vi que fazia sentido várias coisas ali para ganhar tempo, para ganhar performance. Acalmem-se, senhores, acalmem-se. Vai ter bastante Desculpa, assunto. parei. Deixa pra depois. Então, todo mundo já sabe, se tiver problema com nome sujo, é só falar com o nosso amigo. Exato. Que ele, A gente emite a Rodrigo cartinha Matheus, lá e isso. envia. Isso, Só quando chega a carta em casa, foi o Rodrigo que assinou. Já pôr o Twitter dele no feed ali. vocês dão uma olhada, Obrigado. Pede pra ele dar uma limpada no nome. Eu acho que segunda-feira é desse jeito aí, eu nem entro na empresa, né? Porque eu já sou o ponto focal pra limpar nome aqui. Essa crise bacana aí que vai estar um quarteirão inteiro de gente lá na frente. Giovanni. Eu sou o Giovanni Bassi, eu sou programador na Lambda 3. Eu já tenho quase 20 anos de carreira e trabalho dividindo meu tempo entre .NET e Node. E Windows e Linux também. 20 anos de carreira, então Quase. você tem quantos anos de idade? 38 anos. Puta merda. 20 anos de carreira. Começou com Não, 18. quase 20 anos de carreira. Não tenho Começou 20 com ainda. 18. Eu devo estar com uns 15, 16, alguma coisa assim. Pô, já baixou bastante, né? Mas a gente Eu vou começa. cortar essa parte, A né? gente arredonda pra cima. Arredondando, né? Ponto round. Exatamente. Depende da função que você tá usando, né? 3.9. Mas muito bem. Começando com Node. Vocês lembram quando vocês começaram com Node? Lembra a primeira vez que usaram? O que pensaram? Como usaram? Se usaram certo ou errado? Eu lembro muito bem. Eu lembro que eu assim que saiu, assim, ó, não foi exatamente assim que saiu, mas um pouco depois, a pessoa começou a comentar e eu experimentei. Eu lembro que tava com um monte de problemas, assim, não funcionava direito, um monte de coisa. E tinham outros projetos paralelos, eu nem lembro o nome, mas quando o Node surgiu, tinham os concorrentes do Node, né, que queriam ser o Node, né. Eu experimentei esses caras também. Node Wannabe. Exatamente, o Node acabou ganhando, porque era um projeto muito mais sério, né. E aí eu larguei. E aí eu voltei um bom tempo depois. Era sério? Era sério, era muito mais sério. Porque até onde eu sei, o Node surgiu porque alguém queria fazer uma barra de progresso de upload. Não, mas o projeto ficou sério, né? Depois desse momento, as pessoas que estavam envolvidas, elas estavam lidando de maneira muito séria, né? Não era um projeto de fim de semana, né? E aí, eu acho que foi por isso que consolidou também, né? E os outros projetos acabaram não conseguindo alcançar, mas no começo dava muito pau, né? As coisas não funcionavam como eu esperava, tudo dava muito trabalho, né? E aí eu larguei e depois voltei. E aí quando eu voltei já tava, acho que era no 0.6 quando eu voltei. Já estava no 0.6. Já tava no 0.6, era Uau! era super estável já. No 0.6, pô, as coisas funcionavam no 0.6, vocês lembram? Não, eu cheguei 0.6 depois. eles começou a funcionar as coisas ali no 0.6. É verdade. Eu lembro que eu trabalhava bastante com PHP, né? Eu já tava fera em instalar Apache, Champ, Mump. Nem sei se isso existia na época. Eu sei que Ah, é? instalava as coisas ali,
um zilhão de coisa, e depois começava a programar PHP, e aí era isso. A vida era isso, PHP. Acho que era... Quando comecei... Cara, na verdade, eu aprendi a programar mesmo, foi com o PHP, ele tava recém migrando do 3 pro 4. Faz um tempinho. Qual versão que tá agora, que eu não tenho a menor ideia? Putz, Tipo, 23? a gente pode falar de PHP? Bem-vindo Cara, ao podcast PHP. PHPBR. Agora, recentemente, lançou Coitado a nova do versão. Coitado do PHP. É Cara, 7? eu não posso falar mal dele. Não Eu importa a aprendi tecnologia, o PHP sempre é zoado, cara. Se é um podcast Não, mas- .NET, Java, Python, o PHP é zoado. Não, mas espera aí. Senhores Lançou que uma programam- versão nova. Ah, pera, tá bom. Node. Senhores, senhores que programam em PHP, por favor, reuni-vos e fazeis um podcast pra vocês, porque tá bravo. Deve ter, né? Deve ter gente que não procurou. PHP é aquele negócio que usa no WordPress, não é? O PHP? É que mais ou menos uns 20, 30% do mundo usa PHP. Pra fazer WordPress. É, exatamente. PHP é aquele negócio que o React se inspirou pra fazer o JSX e tal. O PHP é quase... Pode falar palavrão? Pode, depois eu edito. Você já falou, você falou PHP. Não. PHP... Não fala assim, vai. sacanagem, Falando vai. sério, o PHP é tipo uma putinha da tecnologia, assim. Você não tem que ficar acariciando, preliminar, não. Você taca lá e funciona, entendeu? Faz isso com Java. .NET. .NET é 12 horas só pra baixar o pacote. Até Node, né? Você faz o npm install, vai tomar um café, volta. Tem Baixou proxy lá toda a na sua internet. rede. Depois que ele baixou toda a internet, tá lá funcionando. Tá brigando com o Maven com relação a isso, né? Mas, Córdoba também. mas falando sério, eu só não vou editar teu comentário porque foi exatamente assim que eu aprendi a programar. Foi com PHP e eu não sabia nada de programação. Eu comecei no mundo da programação porque eu queria entender como os sites, como os websites funcionavam. Você queria ser webmaster. Eu queria ser um webmaster. Não queria ser nada. Foi por simples curiosidade. Por que quando eu digitava algum endereço, nem sabia que aquilo era endereço, mas por que quando eu digitava alguma coisa no meu browser abria e como aquilo funcionava? Aí eu fui atrás e eu descobri o HTML. Deu, puta que pariu, eu posso fazer uma página, olha só que bacana, nossa. View source. Uau! Vou fazer um chat da UOL. Não, nem pensei no que eu queria fazer, eu simplesmente achei aquilo muito legal. Aí eu comecei a fazer as coisas com HTML, achei muito bacana e tal, mas chegou numa parte que eu queria fazer outras coisas que o HTML não me possibilitava, justamente por não ser uma linguagem de programação. Tipo, receber arquivos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu aprendi Python? Não, eu vi PHP, algum exemplo de PHP, como fazer aquilo, e funcionou. Não lembro se foi de primeiro, acho que não, provavelmente não. Muito Era a provavelmente internet não. de escada, né? É. Mas não. a web pública era dominada pelo PHP, né? Era, sempre será, aliás. Né? Ainda, em grande parte ainda é. Em grande parte ainda é. Wikipedia, Facebook, então tudo... Plano de hospedagem, R$5. Não, R$10. isso é verdade. Plano de hospedagem, a primeira coisa que aparece é o preço do PHP. Lá, tá? É, cPanel. Painel de controle mais boa da e internet. aí, tipo, eu fazia o meu website, eu simplesmente copiava e colava as coisas que eu achava na internet e tentava fazer aquilo funcionar. Se não funcionava, eu procurava outro exemplo, copiava e colava. Eu não me interessava em saber o que cada linha fazia. Mas sim o código inteiro que eu tava colando ali, ele tinha que fazer alguma coisa no final. Faz quantos anos isso? Putz, cara, faz... 20? Não, 20 não. Eu tô na casa dos 20 ainda. Bons tempos. Quando eu comecei a programar, já foi um negócio mais moderninho. Foi no Dreamweaver. Ele era integrado com pesadelo. PHP. Ó, não fala não, porque o Visual Studio é o Dreamweaver dos dias atuais, tá? Não é. Eu usei Dreamweaver, aquilo era medonho. Era muito pior. Era de acordo com a época. Né? Cara, Pior que Dreamweaver tinha aquele da Microsoft que acho que era o Front Page. Front Page. Usei Putz, antes do PHP. Isso era trash. Da hora. E aí você abria o Word, fazia Word Art. Lembra disso? E aí colocava no front page, assim, aquelas fontes coloridas, assim, tipo... Não, no Word você fazia salvar como HTML. Ah, era Lembra legal, disso? da Ficava hora, meu. bonito o HTML. E era super na moda desabilitar o botão direito. Aí você ficava clicando várias vezes, aí em algum momento abria rapidinho o botão direito e falava, nossa, hackei o site. Era
Uou, Tô hackers. ficando velho. Mas aí, pessoal, quando é que vocês conheceram o Node? Vocês não falaram. era justamente isso que eu ia falar. Ó, eu acho que eu fui o último envolvido com Node, então seguem vocês uma ordem cronológica, eu fico por último, que quando eu cheguei vocês já estavam lá. Eu acho que eu e o Giovanni a gente começou mais ou menos na mesma época do Node, pelo menos, a enfrentar ele, porque quando eu comecei com o Node, ele tava na versão 0.2 ou na 3, eu não lembro agora direito, mas foi nessa versão que eu peguei o Node. E eu lembro que foi um caso de amor e ódio, porque eu lembro exatamente o primeiro dia no meu Windows que eu instalei o Node. E aí eu fiz a minha primeira página, ele deu um Hello World, eu fiquei espantado porque eu não precisei instalar o Apache. Agora, por que você instalou o Node? Só pra conhecer e tal? Foi pra conhecer, como No Pra trocar uma Windows. ideia? no Windows. 0.2 rodava no Windows. Eu nem tentei no Windows na época, eu fui direto pro Linux. Já nem, falei, eu não vou nem tentar esse negócio no Windows. Não, Boa exatamente, escolha. é isso. É isso que traz a minha vida pro Linux. Porque eu lembro que tinha alguns módulos que não compilavam pro Windows naquela época. E Nada, aí- nada funcionava no Windows, eu assim, É imagino. verdade. Acho que foi esse ano que as coisas começaram a funcionar. ano passado, né? Começou a melhorar. Passado. E aí eu lembro que, putz, eu quero muito usar isso aqui, mas tá na hora de usar Linux então. Aí eu baixei a cabeça e comecei a aprender Linux. Eu já sabia algumas coisas, porque eu tinha dual boot já fazia algum tempo. Mas eu usava só pra treinar a instalação de servidores. Como eu trabalhava com PHP, tinha minha própria máquina lá nossa, no começo da AWS, fazia um tempinho. Não foi no começo, mas foi bem no início. E eu treinava no Linux como instalar as coisas, mas eu não programava efetivamente no Linux. Só tinha aquela ferramenta como um servidor em si. E aí, quando eu comecei a programar no Linux, foi uma maravilha e nunca mais mudei. Usava o Windows só pra jogar mesmo. Você fala isso porque você teve a opção de escolha, tá? Tem lugares que você não escolhe o sistema operacional. Então, assim, eu por um bom tempo usei Mac e Ubuntu. Aí, em algum momento, por questões de rede, de acesso, proxies, um monte de coisa, eu fui obrigado a usar Windows. Então, por exemplo, hoje no trabalho, quando eu vou fazer alguma coisinha com Node, é o Windows. Para eu sair, assim, acessar uma série de coisas na rede e tal, tem que ser pelo Windows. Isso é péssimo. Porque não sei o que acontece com o Windows. Vocês péssimo? falaram que melhorou pra caramba, eu não sei aonde, gente. Eu acho que o problema é que o problema não é só o Node, né? O problema são todas as ferramentas que envolvem o ecossistema do Node, que muitas vezes estão mais complicadas de instalar. Então, putz, como é que eu instalo um Mongo no Linux? É trivial. Como é que eu instalo um Mongo no Windows? Putz, é um pouquinho mais chato, tem que configurar serviço, não sei o que e tal. Beleza, agora vamos botar o Node atrás de um Nginx. Como é que é no Windows? Putz, você não quer saber. Não. Não, peraí. Mas eu vejo que mais me atrapalha é o tempo de execução dele. Nossa, porque assim, no Mac, no Ubuntu, qualquer outra coisa, você dá um Enter, rodou. Tá rodando, já era. No Windows ele fala, vou pensar. Tá bom, vou rodar. Aí, Tá melhor agora na versão 6, né? O NPM também melhorou bastante, tal. Deu uma boa melhorada, mas é mais lento ainda. eu tenho acho. dúvidas também se, assim, por ser ambiente corporativo lá que trabalho e tal, camadas de segurança, sei o que lá, isso possa influenciar também, né? De cada coisinha que eu rodo, vamos verificar quem tá pedindo, quem tá fazendo, RG, CPF, se não tem vírus, onde que vem, nacionalidade, ficha criminal. Ah, tá bom, roda. Aí eu acho que às vezes pode... É uma empresa que verifica essas coisas. Exatamente, pelo menos tá trabalhando no Serasa, tem todas as informações, né? Mas que não é uma Ele vai lá, realidade. não, eu quero instalar um pacote aqui, calma, deixa eu ver se o seu CPF tá liberado. Mais ou menos isso. Antes de eu chegar aqui pra gravar o podcast, o Rodrigo me ligou, perguntou se eu tava chegando. E aí ele falou... Aí eu disse, sim, já tô chegando, tô aqui na outra quadra. Ele falou, sim, já sei. Quem dera, hein? Caramba. O Serasa é melhor do que a inteligência brasileira, o setor de inteligência brasileira. Nossa, a gente tá quase no ponto de acertar a Mega Sena, então, assim, tipo, são esses números, quem vai ganhar? É fulano. Só depende de quem vai pagar, o resto...
Mas voltando ao assunto, eu acho que depende bastante. Por exemplo, ser trivial de instalar alguma coisa no Ubuntu, ok. Pra quem conhece linha de comando, sim, trivial. Só que a gente sabe que pra ser programador não precisa conhecer linha de comando. Hã? Não precisa conhecer linha de comando. Hã? Claro que não. Não, peraí. Hoje eu tava discutindo com os colegas meus lá de trabalho da parte front-end, entendeu? Aí a gente tava falando assim, ó, bom, o cara chegou aqui, fala que usa Dreamweaver, cortou, acabou o assunto, entendeu? Não é. Eu acho que pra programador tem algumas coisas a mesma coisa, assim, falar que interface é mais rápido do que o terminal, meu... É que, na verdade, quando você fala front-end, isso engloba muita coisa, né? Mas você tá falando de desenvolvimento de Back-end JavaScript, front-end, aí eu concordo. Você tem que conhecer a linha de comando. Não, eu tô falando assim, é um exemplo paralelo, né? Pô, o cara de interface que usa Dreamweaver vai se ferrar. É estranho. Entendeu? É bem estranho. Agora, assim, o cara que programa back-end depender tudo da interface também, tira, assim, a não ser que ele programe .NET, né? Aí eu não sei se ele é um bom programador porque ou não. Eu ia dar esse exemplo, cara. É. Não sei se isso é alguma coisa de hoje em dia. É que eu não tenho muito contato com esse pessoal, mas assim, quando a gente fala de Hub, de Python, de Node, até de PHP, né, assim, o ganho de tempo tá na linha de comando, né? Não, exatamente, porque lá atrás eu lembro que eu cheguei a mexer um pouco com Visual Basic. Não precisava de linha de comando para fazer o meu programa rodar. Então, sim, será que isso é uma necessidade hoje em dia? Não, assim, eu ainda tenho uma boa parte do .NET, eu posso falar que eu trabalho com isso, né? Então, que não precisa, né? Só que mesmo o .NET está mudando. E aí tem a Microsoft fazendo um esforço para que integrar todo mundo, ou seja, você tem a opção de não usar se você não quiser. Mas Legal. aí tem a questão exatamente o que o Rodrigo falou, o desempenho é muito maior o seu desempenho é muito maior quanto programador se você conhece a linha de comando, né? Agora, isso é no .NET. No Node, eu não acho que você tem essa opção. Você vai usar o que? O WebStorm e rezar para que tudo funcione. Uma hora você vai ter que entrar na linha de comando, né? Você vai ter problemas que você vai ter que pesquisar esses problemas ou vai ter que ir lá debugar alguma coisa e isso aí você vai fazer na linha de comando, né? Então, um pacote X que você quer instalar, a NPM não está instalando, você vai ficar procurando esse erro dentro do WebStorm. O desempenho, o tempo que você vai perder com isso. Ó, quer um exemplo? Git. Git, cara. Vai se ferrar a interface. Eu baixei uma vez. Não dá. Eu baixei uma vez o aplicativo do Git aquele aplicativo visual deles lá e não Tem serve pra N, nada. né? Tem N. Assim, eu acho que os próprios que vêm com o Git Kai e o Git GUI já são mais do que suficientes. Agora, o que tem de ferramentazinha feita em Node, vocês já viram? Pra fazer gestão de Git, assim, tipo, visual, que mostra a árvore e tal. Eu olho aquilo e falo, isso aqui tá me atrasando. Isso aqui não é legal. O máximo que eu uso de ferramenta gráfica é um GitK pra ver a árvore. Entender o que aconteceu ali e tal, porque acaba sendo aquele negócio de você clicar e olhar com mais cuidado, a interação acaba sendo melhor. E já vai de pessoa pra pessoa, né? Tipo, eu prefiro ver nesse formato porque pra mim é mais rápido. Isso, exatamente. Mas a operação de dia a dia do Git nem se compara, o desempenho é muito maior com a linha de comando. E a mesma coisa eu acho que é pro Node. Eu quando eu trabalho com o Node, eu geralmente tô com 5, 6 terminais abertos. E eu abro eles em... tem gente que prefere aba, né? Eu abro em workspaces separados e eu trabalho com VI. Então, eu uso... Para trocar de workspace, eu uso HJKL, igual no VI. Eu remapeei as chaves, as teclas, né? Exatamente. Então, pessoal, só um minuto. Só para falar que o nosso podcast agora ele tem ainda mais credibilidade, porque tem alguém aqui que entende de VI e ele remapeou as teclas ainda. Não, mas não do VI, do terminal. Do Ubuntu. Eu remapeei as teclas do Ubuntu. Caiu a credibilidade. Imagina, ele vializou o sistema operacional, é melhor mas ainda. assim, ó, como é que eu faço? Eu geralmente abro 16 workspace 4x4 e eu boto a minha janela principal em cima à esquerda e em volta eu monto todos os outros terminais e imediatamente acima geralmente está o web. E aí o resto é um terminal de testes, um terminal de... para eu olhar o Git, sabe, é um para cada coisa, e aí na minha cabeça aquilo já tá basicamente montado. Os movimentos são absolutamente automáticos, assim, sabe? Alguma coisa tem diminuído que agora tem usado Tmux e isso facilita alguma, assim, sabe, você se mantém mais dentro de um terminal, em menos workspace, mas
continuo usando o Workspace pra caramba e terminal. Mas Tmux também é terminal, então. Acho que dá pra falar que. É terminal, é tudo no terminal. Até eu não tenho IDE quando eu tô trabalhando com Node, eu tô trabalhando dentro do VI. Isso quando eu tô no Linux. Agora, quando eu tô no Windows, apesar de ter Workspace no Windows agora também e tudo. Agora, 2016, ele tem Workspace. Você viu? Caramba, Moderno, né? Demorou quanto tempo? Só um pouquinho, né? Acho que foi ano passado que passou a ter. E é só horizontal. Isso é absolutamente irritante. Pior que esse só do Gnome 3, que é só vertical. Eu não sei qual que é pior. Caraca. Né? Mas pelo menos é alguma coisa, né? É algo já, né? É alguma coisa. Mas no Windows, o legal é que se você está no Visual Studio, o desenvolvimento, quando você está compilando você está transpilando, né? O Visual Studio dá muita produtividade. Então acaba valendo a pena você usar uma IDE mesmo, né? Então eu geralmente no Linux acabo ficando no VI, mas aí o debug é um saco. No Windows o debug com o Visual Studio acaba sendo muito mais suave. Então assim, se eu estou trabalhando em TypeScript, por exemplo, e eu boto um breakpoint no código de TypeScript, ele para lá. E isso funciona muito bem. Nem se compara o desempenho se eu tivesse no Linux, né? Mas aí eu tenho que lidar com os outros problemas que a gente estava falando, de pacotes que não instalam, etc. De ter que usar TypeScript. Não, TypeScript é aquele negócio, né? Projetos grandes acabam valendo muito a pena. Agora, projeto pequeno, ele simplesmente não se paga, ele é caro demais. Só que você imagina ter que renomear um atributo, né, qualquer, e você tem um projeto de, sei lá, milhares de arquivos. É impensável você fazer isso com JavaScript, né? Tem que refazer esse projeto, né? Que já tá errado o conceito de ter milhares de arquivos. Isso também você pode. Assim, tem. Mas acontece, né? Não vamos fingir que todo mundo faz tudo certinho. Não, você vê, o pessoal do Angular 2 está usando TypeScript. E o caso deles é exatamente esse. Eles têm, não sei se milhares, mas eles têm pelo menos centenas, né? Talvez milhares, né? Milhares, certeza. E aí... Esse foi o motivo principal de eu não estar usando o Angular 2. Então, se você for ver o que eles dizem, é assim. Eles dizem exatamente isso. Organizou meu código. Agora eu consigo entender meu código agora que eu tenho TypeScript. Antes eles não conseguiam. E eu não acho que os caras do Google estão programando no Visual Studio. Desconfio que não. Da Apple, talvez. Não, também. Eu acho que também não. Então, nesse tipo de cenário, eu acho que acaba valendo a pena. Eu tava em projetos de Node com CoffeeScript, que eu sei que o Alan também adora. Né? Uou, CoffeeScript é uma coisa que... Aliás, esses dias ele falou assim, adora. Eu prefiro usar o JavaScript puro, mas blá 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 blá. Mas mesmo que você fique no JavaScript puro com Babel, por exemplo, né? Acaba valendo a pena você ter esse suporte para debug. Eu acho que eu estou num projeto agora com Babel e ECMAScript 2016, né? Com Node, que fica lindo com Koa, né? Aquele negócio é lindíssimo. Assim que Await, que eles, aliás, roubaram do C Sharp, né? O Assim que Await vem do C Sharp, né? Não sei. Opa. Vai lá ver. pesquisar minhas fontes aí antes de falar que é verdade. Pode pesquisar. Vamos ver. E pelo menos alguma coisa. Fica muito bonito. Aquele negócio fica muito bonito mesmo. E é Babel, quer dizer, não é TypeScript, né? Sim. Até antes da gente continuar alguma coisa aqui, como eu acho que vocês estão ouvindo o podcast aí, vocês já devem ter notado perfeitamente que a gente tem opiniões diferentes. E o que isso implica? Eu acho que vocês não devem levantar uma bandeira para alguma opinião ou outra opinião e seguir cegamente aquela opinião. Vocês devem testar. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de TypeScript. O Giovanni gosta de TypeScript. Mas eu acho que vocês devem testar e ter as suas próprias opiniões. Não ouvir alguém... o Alan falou, o Giovanni falou, então eu acho que X ou Y. Por favor, testem. Isso depende bastante do projeto que vocês estão fazendo, de qual o estilo de programação de vocês. Acho que a gente vai falar disso mais tarde também um pouco. Mas o que vocês vão notar durante o podcast que a gente está falando aqui é que vão ter várias opiniões divergentes. A gente vai concordar em muita coisa, mas a gente vai discordar em outras. Então, por favor, testem vocês mesmos antes de levantar alguma opinião. Não deixem se levar. E assim, até falando de vida de iniciante, né? Isso vale pra tudo na vida de iniciante, porque senão, assim, eu acho que, aliás, isso é uma das coisas que faz um grande programador, é não aceitar a primeira coisa que ele encontra. Seja as nossas opiniões, quaisquer que sejam elas, né?
ou seja, a primeira resposta do Stack Overflow que ele encontrou, né? Pesquisa um pouco mais e encontra uma solução que realmente que você descobriu que é a melhor entre várias, não é a primeira, né? Porque às vezes nem sempre a primeira é a melhor, né? Com certeza. É porque, normalmente, quando a gente escolhe uma primeira opinião, a gente tá partindo pra filosofia aqui agora, mas normalmente quando a gente escolhe a primeira opinião, é aquela opinião que menos baixa a nossa barreira de entrada pra alguma coisa. A gente vai se sentir mais confortável, mas quase sempre aquilo que a gente se sente mais confortável não é a resposta certa. Quase sempre. Mas, voltando pra programação e saindo da filosofia... Menos é mais. Menos é mais. Eu já disse o... Como regra geral, para independente do que for, eu acho que essa regra atende muito menos é mais. Menos sempre. Então, assim, você quer fazer um blog? Puta, uma camada de microserviço com Elasticsearch, blá blá blá. Menos. WordPress. Menos é mais. Por isso que eu entendo esse pessoal fazendo blog com GitHub Pages, cara. É muita dor de cabeça. Não, instala o WordPress, é tão rápido. Pô, ali, tão rápido. Já era. Pois é. Tem Peraí, botãozinho não é pra bem instalar assim, no não. Hello. PHP for the win, cara. Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Tem um negócio novo aí que é geradores dinâmicos de site estático. GitHub Pages. Hã? GitHub Pages. GitHub Pages é um deles, É. mas tem vários, aliás, inclusive Node, por exemplo, do Octapad. É show, cara. Você Não, fica não é com novo nota isso. A. Você já viu Movable Type em 2001? Sim. Aliás, acho que era PHP, inclusive. Sim, só que os atuais são muito bons. PHP não resolveu uma série de coisas, de cache, de minificar a imagem, de LESC, né? SAS, RAM, o que mais? Jade. O Blogger fazia isso em 2001 também. Não fazia não, porque eu tinha um. Fazia sim. 90% das tecnologias que ele falou nem existia, né? Não fazia. Gerava sites estáticos. Mas eu acho que até agora o que a gente conseguiu tirar de conclusão aqui é usem a linha de comando. Ou pelo menos aprendam a linha de comando. Eu acho que é um investimento que acaba se pagando mesmo, assim. E não é um negócio tão complicado assim. Você não vai precisar virar um expert em Bash ou em PowerShell se você estiver no Windows. Sim. Você vai ter que... Você vai aprendendo progressivamente, certo? Você não tem que pegar e comprar um qualquer livro coisa. de Bash. Sim, qualquer coisa. Você não tem que comprar um livro de Bash Não, e falar, poucos. putz, agora eu posso usar a linha de comando. Agora que eu terminei 700 páginas de livro de Bash, eu vou poder usar a linha de comando no Linux. Não Mas faça eu posso isso. atualizar meu perfil no LinkedIn. Boa. Pois é, Da né? hora. Pô, eu consigo publicar um GIST, né? Via linha de comando. Não, você não precisa fazer isso. Não, né? você precisa comitar pull push, assim. E se você não só resolver o conflito, você chama alguém que faz pra você e pronto. Tem assim. uma dica pra você usar, duas dicas pra você usar na linha de comando, que funcionam tanto no Windows quanto no Linux, que é Ctrl R, pra você lembrar os comandos que você fez no passado, né? Então, em vez de ter, putz, como é que era aquele comando mesmo? Ctrl R e digita alguma parte que você lembra. E ele acha pra você aquele reverse search lá. Que eu não conhecia até recentemente, eu fiquei maluco quando eu descobri aquilo. e o outro é o Z. Já viram o Z? Não, Pra que trocar, o Z troca de diretórios. Tem também pra Windows e pra Linux. Digita uma parte do diretório, aperta o Z e E ele lembra da parte que você já visitou e ele pega os que. Se você tem vários diretórios com mesmo nomes parecidos, ele vai pro que você mais usa. Putz, isso aí, cara, você ganha um tempo com esse negócio que eu vou anotar lindo. aqui. É bem bacana mesmo. E pra quem quer começar em Node agora, Windows ou Linux? Será que depende? Eu acho que hoje é o que você tiver mais confortável. Se você já conhece Linux, fica no Linux. Se você já conhece Windows, Será? fica no Windows. Porque eu acho que, na minha opinião, quem vai usar o Node dificilmente não vai instalar outra ferramenta, por exemplo, banco de dados. E aí, dependendo do banco de dados, é muito mais fácil instalar no Linux. É que sabe qual é o problema? Se você tá começando, você tá falando assim, agora você tem que aprender Linux antes de aprender Node. E isso, às vezes, é uma barreira muito grande, entendeu? Deixa o cara extremamente desconfortável, como eu tava falando, é verdade. Ah, tá bom. Eu não sei. Eu diariamente tenho experiências ruins com Node no Windows. Tipo hoje, assim, no Mac eu instalei o Ionic lá, né? Que é pra gerar aplicativo, que tem o Cordova lá embaixo dele. E aí você dá npm install Ionic e fica lá instalando aquele monte de coisa lá que a gente sabe que o negócio é pesado. A internet. A internet, Instala a claro. internet, não né, é o no Ionic. computador. Fato. Não é a quantidade de módulos.
Aí eu fui fazer isso no Windows hoje, né? Que eu precisava fazer algumas coisas, aí não rola não. Você Aí, sabe que 40% dos installs de NPM são no Windows, né? 40%? E os eu outros já 60%? É Linux. Então é a maioria. É a maioria, Unix, é Unix, é Unix, Linux né? e Mac, né? E que eu entendo porque alguém usa Mac pra programar, mas enfim, enfim, é pra ser cool. No Mac ainda dá pra instalar uma máquina virtual, né? Os 40% são no Windows de uma máquina virtual Então no fica Mac. uma dica pros iniciantes, não gaste o triplo de um valor no notebook pra instalar o sistema operacional. Ah, não, com certeza. Não, você compra uma acha boa ousado. máquina, compra uma boa máquina e quer usar Linux, usa Linux, ou então coloca o Windows e é isso. Não, com certeza. Até porque quem for iniciar e for estudante, tem, se eu não me engano, desconto também pra comprar Windows ou ganha de graça. Não sei como é que funciona. Geralmente muito bem. nas universidades, depende da universidade, mas conseguem um monte de coisa de graça. Exato. E aí, pra ser um programador, ou pra quem tá tentando, não sabe nada de programação agora, vai lá e compra um Mac. Sei lá, se tiver dinheiro e quer gastar, vai lá e compra. Beleza. Mas qualquer computador da Xuxa aí vai funcionar. E Diferente. Node é muito leve, né? Realmente qualquer computador vai funcionar. Putz, roda até na Raspberry Pi. vai Se dar você pra tem- programar. Se você tem problemas com Java, com .NET, Node é uma boa escolha. Mas o novo .NET roda até no Raspberry Pi também. Mas não se compara. Realmente, atualmente sim. Mas Claro, depois eles atualizaram pra 4-core no Raspberry Pi. Só que assim, eu tô... Agora roda. Não, depois de 15 anos ficou leve. Demorou 15 anos, agora tá levinho. Mas o Node vai funcionar até no Raspberry Pi, é verdade. Você pode pagar R$100 aí numa maquininha e vai funcionar mesmo. Então, e eu não recomendo que você use o Mac, não. Eu acho que mesmo para você programar, assim, as coisas não são tão simples quanto no Linux, para você comparar um Mac, né? Então, pra ver como é que você instala um ImageMagick no Mac. Reza, acha 30 explicações diferentes, né? Ah, sério? Escolhe uma das 30, erra, aí vai escolhendo até achar que funciona. Na verdade, esse foi um dos problemas que eu tive no Windows. E no Mac eu baixei e instalei. Install, não, qual que eu Imagi- usei? O... ImageMagick. Mas reza Esqueci pra o- ser o certo, pra sua versão. Não, ó, falando sério, instalei a semana passada, port install, já era. Port. Opa, É o- agora não sabe se vai usar o Brill ou o Port, peraí. Vamos discutir agora Tá vendo? Port. Port install e rodou. Tanto esse e tem o outro de imagem também, os dois lá que trabalham com imagem. Agora no Windows, como eu resolvi achar algum executável lá, eu consegui instalar. Tem um esquema de 64 bits também, né? Agora, assim, esse negócio do... Você tem Mac? Não. Então é por isso, assim, pra quem tem Mac, eu acho que vai se habituar melhor com o Mac, entendeu? Que é no meu caso. No meu caso, assim, pessoal eu tenho Mac e no trabalho eu tenho Windows. Então, assim, 8 horas por dia eu tô no Windows. E no fim de semana, meu tempinho livre lá, eu tô no Mac. Então, assim... Com o Windows, infelizmente, quando a gente entra em mais detalhes de mobile, umas coisinhas mais chatas de imagem, de criptografia, de acesso, algum tipo de acesso diferente, no Windows eu acabo apanhando mais, geralmente. Agora, assim, tô 6 anos trabalhando com Windows, gente, então, assim, não é porque... Então, Mas- eu acho que o melhor é o cara ficar, né, ou a menina ficar na plataforma que a pessoa se sente mais à vontade. Tem NVMe pra Mac já? Putz, não Quê? sei. NVMe. NVMe, putz, não sei, cara, faz vários anos que eu não... Precisa? Eu adoro NVMe, eu uso muito. É? Eu gosto. Porque às vezes você tá desenvolvendo em versões diferentes, né? Então é Isso legal eu pra não ter. sei. E é fácil de instalar também, né? A versão mais nova. É muito simples. E o do Windows tá funcionando razoavelmente bem agora. Dava um monte de pau no passado, agora tá funcionando. No Linux sempre funcionou bem, né? No Mac eu não conheço mesmo, não sei. Mas é uma coisa que eu gosto. Pra quem tá começando aí, de repente, Node Version Manager. NVMe, vou anotar. Sério, pô? Não, porque é que também lá atrás, né? A gente ia compilar o Node, né? Verdade. Lembra verdade. disso? Baixava, Sério? Baixava Sério? o Tarball lá e... No começo a gente tinha que compilava. compilar, make e tal, a porra toda. Era cara, Meu, como é que essa merda deu certo? Quer dizer, hoje não é, né? Mas, pô, perto do que tinha também. então o NVMe quando surgiu, caramba, mas assim, já tá instalado?
Porque ele basicamente ele baixa o binário para tua distribuição de Linux, né? Baixa o pré-compilado, né? Ele já baixa para aquela distribuição certinho, né? Até para muito módulo que a gente usa com NPM, às vezes ele busca um pré-compilado do que compila na sua própria máquina. Alguns módulos do Node já fazem isso também. Então, o que a gente conseguiu concluir aqui? Para quem for começar com Node, aprende um pouco de linha de comando, não compra um computador muito caro. Se tiver dinheiro, beleza. Acho que isso vai da opinião de cada um. Se já tiver, claro, usa ele. Se já tiver, usa o que você tem. É diferente. A gente tá em 2016, então provavelmente já tem um notebook ou um computador. Pode usar o próprio computador, não precisa fazer nenhum upgrade nem nada. O que mais? Aprende um pouco de Linux. O Linux eu acho que ele acaba sendo inevitável. Porque você não vai rodar Node no Windows para produção. Mas e se o cara ficar só no front-end? Para front-end, não, aí não. Mas se você vai rodar o Node no servidor, um servidor de Node, você vai rodar no Linux, né? Você não vai rodar no Windows. Eu não vejo muito sentido em rodar no Windows hoje em dia. O ambiente nativo dele ele nasceu no Linux, né? Então mesmo que você desenvolva no Windows, eu preferiria rodar no Linux. E aí, se você tem um Dockerzinho ali e tal, você já pode testar isso daí. A Docker Beta agora tá funcionando super bem, tanto no Mac quanto no Windows. Dá pra rodar já dentro do container, validar que tudo funciona. Até o seu conhecimento de Linux até pode ser muito menor se de repente você conhece Docker, né? Você precisa conhecer menos Linux se você conhece Docker. Né? É verdade. Acho que aprendendo para qualquer plataforma, tu utiliza aquele conhecimento para outra plataforma. Sim. Não muda praticamente nada. Acho que não tentei o Docker em outras plataformas a não ser o Linux, mas acho que não muda nada. Não, é que na verdade o que acontece? Tanto no Mac quanto no Windows, ele tem que rodar numa máquina virtual, porque você não tem o kernel do Linux. O novo, o beta. Mas o beta, cara, a experiência do beta é quase igual à experiência do Linux, assim, você nem percebe que você tá rodando aquilo numa VM. É sério, você dá um Docker info e ele, tipo, simplesmente funciona. É ridículo, você não tem que setar variável de ambiente, sabe, parece que você tá rodando nativamente no teu... Não, deve estar errado isso aí, deve ser o terceiro passo deve ser Baidu. Guardião, né? Baixando o Baidu antivírus. Lá o ESC-Toolbar, né? Junto com Java, esse negócio aí. Então, para ser programador, terceiro passo é aprender um pouco de mágica. Baidu, conheceu... Não, Docker Beta eu acho que... Docker é uma coisa que eu vejo que todo mundo vai ter que saber daqui a um tempo. E não é necessário, eu acho, a pessoa conhecer Docker para trabalhar com Node. Mas é uma adição interessante, eu acho. Agora, pra front também fica a observação do Internet Explorer, né? Qual observação? Se o cara vai pra Linux, ele... O cara do front, assim, toda a infelicidade profissional dele é baseado no Internet Explorer, né? Então... tem o Bootstrap que recebe... Depende do produto, né? Por exemplo, se tu tá trabalhando num banco, aí o teu chefe vai dizer, olha, os nossos usuários só vão poder usar Internet Explorer 6. Mas tá mudando, então, né? O 6 não existe mais. Agora eu vou falar, eu numa empresa que presta serviços pra... Assim, não tô falando de banco, tô falando de PME, tá? A gente vende lá serviços pra pequenas empresas de um funcionário. A gente não pode abandonar Internet Explorer 8 ainda vem. Jura? E é 8? Mas pelo menos é ECMAScript 5, né? É 0.3%. Pelo menos isso. Dá pra usar um Babel da vida ali, já resolve não, parte o 8 já... Nossa, comparando com o que tinha antes... Nossa, aquele 7 foi... Mas a assim... gente esperou tanto tempo pela atualização do 7. Nossa. Agora ele vai resolver toda a nossa vida, não. Não resolveu. O 8 foi um passo importante mesmo. Foi. O 8 é até bom. É verdade. Se for ver o 8, é o único problema que hoje pra front-end, assim, que tem algumas coisinhas chatas, né? Quando a gente começa a inventar algumas coisinhas, a gente tem que ficar olhando o 8, mas... Sei lá, quando a gente fala de aplicativo celular, dane-se Internet Explorer. Agora, quando a gente fala, tipo, o nosso cenário lá, não dá pra gente ignorar, assim, tipo, deixa quebrar... Manda ele instalar 8, porque é dinheiro perdido. Então a gente tem que dar uma forçadinha ali pra funcionar. Agora, Node pra front é muito mais simples, né? Nossa, é muito mais simples do que quando Node pra server, eu acho. O que você vai usar Node pra front? Você vai usar Gulp, você vai usar JavaScript, Grunt, esses geradores dinâmicos que você ficou zoando. É uma mão na roda. Um Yeoman da vida. E é isso, né? Muito mais simples. Vai funcionar bem nas três plataformas, não faz diferença. Eu não tenho pego problemas de ferramental de front-end
no Windows? Você estava falando de Cordova, né? O Cordova. Cordova não é front, né? Não, é mobile. Aí já Mobile o negócio fica área. bem mais interessante. Pra front, eu acho que só... Mas funciona, assim, nos dois. Você procurou 30 vezes no Mac, eu apanho um pouquinho pra instalar também no Windows, é o esquema de imagem, né? Quando você precisa algum plugin lá que renderiza a imagem. Mas Eu tô com um acho que pra projeto front, só isso. com Node no front, no Windows, e vai suave. Não tá dando nenhum problema pra O gente. que você tá usando lá? Gulp, TypeScript e milhões de outras pequenas coisas, assim, Legal. sabe? E tudo que você pode imaginar de minificação e mexer nas imagens e Angular. E pra back? É que eu tô... Back é o .NET, o novo .NET. Aí você fez completamente apartado, assim, o front? Sim, tudo sim, em REST? É como se Legal. estivesse completamente apartado. Eles são servidos pelo mesmo web server, mas eles são bem independentes, entendeu? Então, legal. um não depende do outro, vamos deixar isso claro assim, entendeu? Agora E- você pega o front, joga no Cordova e já tem aplicativo. Então, mas aí entra todo o ferramental de mobile que você estava falando. É, fácil assim ainda. Mas assim, eu acho que para quem tá desenvolvendo com front-end, algumas questões não são tão válidas. Acho que tem coisa mais importante. Porque o que eu vejo de problema no Node com o Windows é justamente alguns módulos que precisam de compilação. Então, sei lá, tem algumas libs nativas que vocês vão precisar ter lá, precisa instalar. Já no front-end é difícil ver alguma coisa compilar. Não lembro de alguma ferramenta de front-end que tem algum código em C lá que precisa compilar. Então, Tem ferramentas de teste, por exemplo, que precisava, agora já não precisa mais, tipo o JS DOM, que usava lá o Contextify. verdade. Que agora no Node 6 eu acho que ele já está incorporado e agora já não precisa mais compilar. Antes era um saco fazer isso aí e tal. E é front, né? Você quer testar Sim, lá uma claro. coisa lá. Mas agora no Node 6 você já não tem mais isso. Eu não sei se no 4 já não tinha. Acho que no 4 já não tinha, não lembro. O heavy disso é tão rápido, né? Porque eu tô sempre no último, né? Tô esperando sair o 7 agora. Mas não tem tido mais problema pra front, assim, eu não tenho tido problema. Pra back, eu de vez em quando tenho tido problema. Se bem que esse projetinho de Coa que eu tô falando pra vocês, tá indo tranquilo no Windows. A gente tá em mais de uma plataforma, né? Então um dia a gente tá colaborando lá, então um dia vamos no Mac, agora vamos no Linux, agora vamos no Windows. E simplesmente funciona. Isso é uma coisa muito legal do Node, né? É mais de um programador fazendo o programa em ambientes diferentes. Em ambientes diferentes. Bacana. Isso é uma coisa de trabalhar com uma máquina só, com um ambiente só, porque sinceramente eu não sei como é que tá no Windows, como é que tá em outra plataforma, como é que vai desenvolver isso. Até mesmo entre o Linux, entre as diferentes distribuições, já é mais complicado de talvez precisar instalar alguma lib ou não. Então, eu não sei como é que tá no Windows, se tá bacana ou não. Então, essa opinião do Giovanni aí foi legal de saber que evoluiu bastante, então. Até eu fiquei surpreso. Que sinceramente, eu esperava maiores dificuldades e até agora tá indo suave, entendeu? Bom. Então, fiquei surpreso mesmo. Vamos ver se continua, né? Sim, com certeza. Será que a Microsoft tá abrindo mais? Eles as estão contribuindo, portinhas né? pra- Eles estão contribuindo no código do né? Node. Né? Porque eles querem que o Node seja uma plataforma Estão contribuindo mesmo, de verdade, né? mesmo. É verdade. O pessoal da Microsoft tá... O Code lá, o Visual Studio com suporte Cara, a Node. e se você Git. for ver, exatamente. E o Code funciona lindo com o Node. É interessante porque se você for ver, por exemplo, o pessoal do NPM, da NPM Inc., né? Eles estão ativamente falando de Windows o tempo todo. Então, o Isaacs lá, ele fala de Windows. Ele tava esses dias, deu uma entrevista num programa da Microsoft aí, de vídeos e tal, que ele foi entrevistado e assim, falou abertamente de Linux, falou e atendendo a galera de Windows, assim, porque lá 40% do público dos caras é o Windows, né? E os O que caras... o dinheiro não faz, né, gente? Ah, cara, pensa só, olha só. Tô brincando. Não, na verdade eu acho legal porque Ou não sei. o NPM é um produto open source e agora ele tem um público maior. Isso não é ruim. Isso é ótimo, né? A gente vai ter mais gente ajudando. Pô, eu quero armazenar um módulo privado. Legal, vai lá na NPM.org, paga lá uma mensalidade e ajuda a manter o NPM vivo, né? Com certeza. E isso legal. é importante para empresas
que tem muitos funcionários grandes, como bancos. Porque o que acontece é o seguinte, um dos problemas de usar Node e outras linguagens que tem o mesmo conceito parecido de NPM. Você tem uma linguagem lá que você começa a baixar módulos lá. Só que você não sabe de quem é esse módulo. Quando você está numa empresa que é você e mais 20 pessoas, você consegue controlar isso, entendeu? Usa um Node REST Client que eu conheço, tem 10 mil pessoas usando, é tranquilo, sei o que lá. Quando você está numa empresa que tem 20 mil funcionários, você não consegue fazer esse controle. Aí entra o NPM privado lá, tipo, você cria lá um mundinho isolado, você vai testando, joga ali e você consegue de certa forma garantir que o que o pessoal tá usando é o que tá no seu mundinho. Até eu já vi também casos de licenciamento, tem empresas que não permitem que você, elas só vão permitir que você use se o código daquele módulo ele tá numa licença que você pode trabalhar. Imagina que você vai Que é o instalar... correto. Tá certo, mas assim, ó. Você imagina que você instala um módulo que tem uma licença viral, cara. E é um banco, por exemplo. Isso que significa que aquele banco agora tem que abrir o código do produto que ele está desenvolvendo. Isso não é aceitável. Sim. Né? Mas é o correto. É o correto, mas aí então aquele banco vai falar, esse módulo você não pode usar. Sim. Né? Tanto que isso é raro. Os módulos realmente importantes não usam licenças virais, né? Sim. Só que tem vários que usam. Então, o problema é que eu encontro que o ferramental para verificar essas licenças não é bom ainda. Né? Não. Então, não é bom. Os padrões, eles não... Por mim, o npm.org lá, ele iria rejeitar um módulo se o código de licenciamento não está correto. Ele deveria rejeitar, né? Porque isso causa um problema gigantesco que eles não rejeitam e isso causa problema para as empresas. Eu já vi, cara, empresa falar assim, eu vou auditar o código de todos os módulos que a gente usa. Sério. Eu falei, não, você não está entendendo. Você já viu a quantidade de módulos? Você não vai auditar 10 mil módulos. Você vai terminar isso daqui a 5 anos. E quando você terminar, já tem versões novas. Né? Então, assim, isso não vai funcionar, mas as empresas vivem nessa ilusão, né? De que é assim que funciona. E mesmo o que eu acho que seria justo é uma auditoria das licenças. Só que isso também é difícil fazer. De maneira automatizada, teria que ser automatizado. Eu rodo uma ferramenta, identifiquei um módulo incorreto, falho a build. Pronto. Né? Não dá pra fazer isso. É complicado. O mundo é triste. O mundo é triste. Mas assim, é complicado também para essas empresas. Tem isso, né? Lance de segurança, de licença. Mas assim, para que lado elas vão caminhar também? Sem ser isso. Assim, além de Node, pensando no que tá vindo de tecnologias novas. Tudo é baseado em compartilhar, tudo é baseado em modularizar. Elas são meio que fardadas, assim, ou se adequa ao novo mundo, ou surge um novo santo aí, dá um outro caminho. Qualquer plataforma é o mesmo problema. Você vai pra Python, vai pra Ruby, vai pra .NET, Então, vai pra tudo Java, Groovy, Scala, não importa. É tudo o mesmo problema, não muda nada. PHP, a diferença é que quando você fala de .NET, você tem uma empresa ali que te dá uma série de garantias. Mas esse problema você não resolve. Você também não resolve. E pior, os componentes em Java, em .NET, o componente vem compilado, você não pode auditar o código. Não tem nem como. O componente pode estar publicado e ele é free, mas você não tem o fonte. E aí? Entendeu? E alguém não tá usa. falando, alguém não tá usa. falando que é impossível descompilar código do Java. Não foi eu. Não. Então, às vezes não é impossível, mas dá tanto trabalho que acaba não valendo a pena. Não, com certeza. Não, tô brincando. Só tá se aproveitando pra fazer a piada. Eu que eu não falei faz uns 5 minutos, aí tinha que fazer alguma coisa. Aliás, melhor parar, senão ele vai falar de coisa não compilada, porque o PHP, porque o Node. Pra terminar a nossa primeira parte aqui sobre o Node, 2 questões básicas. JavaScript é uma linguagem bacana para um programador que ainda não sabe programar nenhuma outra linguagem? Ou melhor, JavaScript é uma linguagem bacana para um programador de entrada? Experiência minha, né? Quando eu comecei, eu encontrei o Node, encontrei a comunidade lá. Eu já trabalhei com Java, com Ruby, PHP, claro, com front-end, com qualidade de código, enfim, blá, blá, blá. Então, assim, eu tinha uma noção, eu acho que mínima, de lógica de programação. Que não foi esse o meu problema com o Node. Meu problema com o Node foram as particularidades do Node. Eu trabalhava com jQuery, trabalhava com JavaScript, mas não a um nível hard que nem é Node, né? Node não é que você tem que ser especialista em JavaScript, mas aí
Por exemplo, quando a gente está trabalhando com interface, você, sei lá, joga um plugin de carrossel lá e fala quero que faz isso, quero que faz aquilo e acabou. Quando você trabalha com JavaScript Node, você tem os callback hell da vida, você tem aquele negócio de síncrono, assíncrono. Acho que isso aí foi o que mais me atrapalhou. Mas por que mais me atrapalhou? Porque eu não tinha ninguém, assim, que programava Node para me passar informação, para dar meia horinha ali para mim, para falar, cara, assíncrono e callback hell. Se eu tivesse ouvido isso desde o começo, assim, eu teria sofrido muito menos. Eu acho que eu só não sofri mais porque tinha o Luciano Ramalho e o Alan, o Giovanni lá na comunidade na época que me ajudou muito nisso, entendeu? Mas, assim, fica um trauma, né? Então, acho que pra quem já programa é mais difícil e pra quem tá começando pode ser mais fácil, mas seria interessante ter alguém ali dando uma introdução rápida ali de que caminho seguir. Eu acho que... Eu diria, talvez JavaScript não seja a melhor linguagem Para para aprender. iniciar a programação. Se alguém já não sabe programar, óbvio, né? Java. Brincadeira. Olha, A .NET é uma boa. É, Assim, hoje sem zoeira. o .NET está muito simples nas 3 plataformas. Mas assim, eu acho que o JavaScript tem uma vantagem muito interessante, que pro iniciante é legal, é o lance dele ser muito permissivo. E quando você está Depende. começando... Pô, Quando você você está faz um começando... navegador. Não, quando você está começando, você consegue... você precisa dessa permissividade, porque imagina só, se você vai começar com C#, Scala, Java, né? Clojure, imagina. Ferrou. Você não consegue nem rodar o programa, dependendo. Se você errou a sintaxe, ele nem executa, ele não compila, entendeu? Aliás, o próprio passo de compilação, se você não conhece a plataforma, ele pode ser um pouco complicado. Então, o legal do JavaScript é que ele simplesmente roda, né? E se tiver alguma coisa errada, ele vai avisar lá, olha, tal linha tá faltando tal coisa. Né? Os erros costumam ter significado no JavaScript, né? Eu acho que isso é interessante. Entrando no ponto do callback, eu concordo que esse é uma parte que dói. Eu concordo que dói. E quando você está trabalhando com Node no server, você vai encontrar esse problema logo, muito rápido, né? Então você não vai ter muito para onde fugir com ele mesmo, né? Mas eu não sei, eu acho que da mesma forma que você tem esse problema essa dificuldade, esse desafio no Node, você vai ter outras em outras plataformas, né? Esse negócio de ser simples pra rodar, acho que... Putz, eu tô bacana. tendo uma experiência esses essa dias... parte é bacana. Olha só, eu trabalhei alguns anos atrás com Java, né? Eu usava o VRaptor lá, o framework brasileiro lá da Kaelo e tal, enfim. A equipe toda era Java, eu fiquei tranquilo. Agora tô retomando, tô entrando em outro projeto que é Java também. Cara, porra, meu, assim, ainda não resolveu, não me dá uma mensagem falando que eu peguei a JVM de 32 bits, era 64. Eu fiquei 2 horas pra descobrir que o problema era que eu baixei o arquivo errado. Tipo, é só uma mensagem de erro. Cara, velhos problemas da Oracle, né? A Oracle não aprende a lidar com isso. É impressionante, né, cara? Aí, sabe o que mais dói? Assim, aí você pega o cara que já apanhou com isso, aí você fala assim, pô, meu, você errou a versão da JVM lá, que é 3264. Pô, mas nem isso você consegue fazer. Desculpa, assim, sabe? Nada com o que eu tô acostumado é O que tão tá um burro erro assim. falando essa versão tá no bit errado. Pronto, eu já ia saber, né? Boa. Mensagem de erro, você deveria estar usando a versão 64 bits. Pronto, tão simples. Né? Precisa ser tudo complicado como um compilador de C++, né? Esquece um ponto e vírgula no C++ pra você ver onde que ele vai dar o erro. No final do arquivo. Olha, tal coisa não tá faltando parênteses. Hã? Né? Precisa ser assim, né? Não precisava ser tão difícil. JavaScript também tem dessas. Deixa pra lá. JavaScript também tem dessas. Ainda mais usando a linguagem assíncrona ali. E quebra, como é que é? Automatic Semicolon Insertion, né? Nossa, que ele coloca os pontos e vírgula sozinho pra você. Aquilo lá, fala aí, quem não teve problema com aquilo, hein? Nossa, cara. Tinha que ter uma breaking change no JavaScript e falar isso aqui não pode mais. Pare de usar Boa. isso. Se JavaScript era uma linguagem boa pra começar. Você falou talvez não. Eu falei que talvez não, por quê? Porque o JavaScript, pelo menos no Node, ele engloba algumas questões bem avançadas. Por exemplo, a própria questão assíncrona. Ela é super avançada para quem não sabe nada de programação ainda. E vai iniciar a programar,
aquele negócio de pensar que aquele arquivo que eu tá editando agora tem vários blocos de código que não vão executar ao mesmo tempo, é complicado, sabe? Então, eu diria, eu pessoalmente, se não sabe ainda nada de programação, quer aprender um pouco de programação, vai pro Python. Ele vai funcionar independente de qual plataforma vai estar operando, Linux, Windows ou XYZ. E acho que tu vai conseguir aprender o básico da programação ali. Depois que aprender o básico, a lógica, aí sim pode migrar pro Node e suas peculiaridades. Ou melhor, S6 e suas peculiaridades. Não percam tempo aprendendo S5, deixem o S5 morrer. Partam direto pro S6 já. Então, pô, você chama uma função, ela recebe um callback, daí ela retorna. E o callback não executou ainda, né? E isso complica a vida do iniciante mesmo. Ele não vai entender como é que aquilo está acontecendo, né? E tem todo o lado do debug, ele tem que aprender a debugar. Debugar não é uma coisa trivial no Node, quer dizer, com o Visual Studio Code já fica muito fácil, aí depois até pode discutir IDE, né? Isso aí acho que é legal falar com o iniciante também, essas coisas. Mas se você não sabe debugar, e não é uma coisa que está ali, tipo, óbvia, né? Isso pode ser chato, mas com a Sync-Await você não tem esse problema mais, né? Então, aqui não tem mais. Não, Ok, eu concordo, mas ele não resolve todos os problemas. Por quê? Uma vantagem, acho que a principal vantagem do Node é que a gente consegue executar vários I/Os diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Assim que o Sync-Await, ele vai piorar isso. Não vai, ele também executa vários I/Os diferentes. A única diferença é que a linearidade do código fica mantida. Não, ok, mas a gente vai precisar fazer com que, por exemplo, duas carries no banco de dados que são independentes executem ao mesmo tempo. Isso com a sync tem como fazer, óbvio. Mas a pessoa vai ficar tentada a primeiro fazer uma carry, esperar a carry voltar e realizar a segunda carry. Quando, na verdade, poderia estar fazendo as duas ao mesmo tempo. Então, olha só, na verdade não tem problema se você também tem que executar as duas coisas em paralelo, porque você pode chamar a primeira função, não fazer a await nela, guardar o retorno dela numa variável, que vai ser uma promise, né? Fazer a mesma coisa para a segunda e esperar as duas. Então, você tem nesse padrão, é um padrão muito comum no C#, porque tem assim que é o await, você poder fazer as coisas em paralelo. Mas a maioria dos códigos acaba não sendo assim, e você ainda mantém uma vantagem. Mesmo se você fizer linear, vamos dizer assim, você ainda mantém a questão de liberar a thread do JavaScript, entendeu? Então, continua com essa vantagem, sabe? Na hora que você dá o await, a thread do JavaScript, ela libera, né? Quer dizer, assim que ela pegar a primeira saída de I/O, né? Provavelmente ela vai liberar, e aí o resto segue normal. Então, não acaba sendo um problema, não. Eu acho que são padrões que vão surgir, mas eu concordo que é mais complexo do que uma função bloqueante que você teria num Python, por exemplo. É mais complexo. Não, com certeza. E talvez isso não é nenhum problema do JavaScript em si, mas sim um problema de paralelismo em qualquer linguagem. Mas será que é problema? Eu acho que em alguns casos são bons. Tá bom. Obrigado. Em alguns casos, implementar errado é bom. Tá trazendo problema. Não, assim, mais ou menos isso. Às vezes é bom. Mas vamos lá. Antes da gente começar com a nossa segunda parte, só para lembrar pro pessoal que dia 5 e dia 4 de julho teremos a NodeConf aqui em São Paulo, a primeira conferência de Node.js na América Latina. Se vocês ainda não compraram os ingressos, está disponível em www.brasil.nodeconf.com. Ou não precisa www na frente. Brasil com S? Brasil com Z. Com Z, importante. Brasil com Z, é o Brasil em inglês, com Z. E a gente vai ter várias atrações internacionais. Se vocês querem aprender mais sobre Node ou complementar o que já sabem, vai ser um lugar muito bacana para vocês aprenderem um pouquinho. Então, por favor, não esqueçam. Pode ouvir o podcast, entra lá, brasil.nodeconf.com e comprem já seus ingressos. Aberto Call for Papers ainda, não tá também? Call for Paper já fechou. Já fechou. A grade tá toda completa já. Legal, não tinha Quem quiser entrar lá, verifica a grade, ver quem vai palestrar nos 2 dias de conferência. O ingresso é válido para os 2 dias, bem bacana. Na nossa segunda parte do podcast, a gente vai falar um pouco sobre a vida de programador iniciante em geral, não só de Node, que aborda várias questões
bem significativas. Por exemplo, faculdade é importante para quem quer fazer programação? Não. 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 Próxima pergunta. Não, vamos lá, a resposta curta na maioria dos casos é não. Né? Eu acho que vai ter alguns trabalhos que algumas pessoas vão pegar onde a faculdade pode ajudar, mas aí não é qualquer faculdade. Né? Então, se você fez uma faculdade, vou generalizar, né? E toda generalização é injusta, né? Mas se você fez uma faculdade privada, que foi muito fácil de entrar, provavelmente é melhor você não fazer essa faculdade. Né? Se for uma pública boa, tipo, você entrou numa USP, numa federal, talvez você aprenda alguma coisa ali que vai ser útil para você na tua carreira. Talvez. Por exemplo, é importante verificar se tem computador antes. É importante. Às vezes ajuda num curso de computador. É fundamental. Não, eu percebo que eu não sou formado em nada relacionado, né? Eu sou formado em administração de empresas e eu percebo que eu fui depois fazer os cursos por conta própria, né? Vários desses cursos que você tem nas disciplinas das faculdades e tal, das boas. E vi muita coisa no Coursera, fui atrás de tudo quanto é canto, né? E algumas coisas que eu aprendi foram úteis, mas a maioria eu acabei eu mesmo montando minha própria grade, e a maioria das coisas eu acabo não usando. Então depende muito da carreira que você fizer, né? Então eu não posso pautar a minha carreira, mas dependendo do cara vai querer trabalhar com coisas que tem uma demanda muito forte de algoritmos, por exemplo. Se você não fez uma disciplina de algoritmos, você vai sentir falta, né? Então eu acho que é importante lembrar, mas o mercado em si, grande parte dele simplesmente nem pergunta, e a outra parte pergunta se você tem alguma faculdade. Só isso. Eu concordo, eu comecei minha faculdade na FIAP e acabei na Unip. Na FIAP a gente aprendia Java, aprendia C, Assembly, e eu já fazia sites naquela época, já mexia com PHP e tal, enfim. E era muito puxado. Assim, a FIAP é animal a faculdade. O elevador fala com você e tal, aquela voz sexy. Só faltou ser gaúcha, a mulher do elevador, pra ficar melhor ainda. Nada contra ela, né? Nem a favor. Sei de nada. Mas eu acho a grade curricular bem pobre, mesmo assim. Eu vejo que não acompanha as mudanças, entendeu? Eu acho, um curso de 4 anos num mercado que muda completamente a cada 2. Então, mas Como é que mudou. faz? Exatamente. Aí eu falei assim, putz, é caro pra caramba. Aqui na FIAP é puxado. Porque assim, você tem muito trabalho, é uma boa faculdade, sabe? Eu me sentia no primário lá, porque a gente tava no intervalo, no recreio. Aí o professor chamava, ó, vai pra sala, começou a aula, vou te dar falta e tal. Isso era bacana lá, pra quem tem 20 anos, mas putz, a grade curricular é horrível da nossa área. É uma merda, né? Assim, eu tentei fazer faculdade 2 vezes. Sempre que caía naquelas matérias que a gente precisava fazer conversão de hexadecimal que chatice, pra binário, cara. eu desistia, cara. Eu simplesmente... Não dá. Eles ainda protegem, nada contra, assim... Tá bom, tudo contra, é verdade, tudo contra. PMO, como a gestão de projeto. Vai se ferrar, gente. Totalmente que antiquado. isso? Aí que tá, por exemplo, se você vai lá na USP, no IME, já é diferente. Eles não fazem mais isso. Eles até... Não sei se eles ainda falam sobre PMI ou sobre esse aspecto de gestão de projeto. Mas não é preferência. Eles têm uma direção aí interessante pro ágil. Parece, não tenho certeza, mas parece que a Poly já é o contrário. Né? Então, e as duas falam de desenvolvimento de software. Né? Então, legal. Depende muito de onde você vai parar também. Entendeu? Por isso que é importante você pesquisar aonde você quer ir, é importante você visitar a faculdade, conversar com as pessoas que já estão fazendo o curso, com as pessoas que já se formaram. E dá trabalho, cara. Ainda mais pra uma pessoa de 17, 18 anos, né? Tá começando a entrar na faculdade. Você falar aquelas cadeiras super bacanas que nós, como programadores, usamos todos os dias, que é filosofia e história do Brasil. Difícil. Matemática aplicada a Esse é o problema, né? Esse é o principal problema, eu acho. Se você tá fazendo um curso específico, por que você tá vendo essas matérias, né? Isso não faz sentido. Nenhum. E eles continuam insistindo nisso, né? Mas a minha opinião é... Se vocês querem fazer uma faculdade, façam a faculdade e aproveitem os contatos. Tem muita gente boa na faculdade que está disposta a compartilhar conhecimento e não deixem de procurar as coisas na internet. Busquem aquilo que vocês querem aprender. Não achem que a faculdade vai
dar todo o conhecimento que vocês precisam para ser programador, que isso é uma mentira absurda. 90% do que vocês vão precisar para ser um programador, ou pelo menos para ser um programador com conhecimento bacana, vocês vão adquirir na internet. Imagina se você pegar 4 horas que é o tempo que você fica na faculdade, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e aplicasse isso fazendo curso no Coursera, por exemplo. Nossa, em um ano você vai saber muito mais do que... E mais barato. Mais barato, você vai acabar saindo, sabendo muito mais do que muita gente que está se formando. Do que o professor, que não é muito difícil. Não, e os cursos do Coursera, né? Eu fiz vários ali. Você faz um curso de algoritmos lá, é ferrado. Intensivo, cara. É difícil. Se você não ficar atento, você não passa. Ó, se alguém do Coursera estiver escutando a gente, manda R$100 pra... Pagar nós. Pra pagar pelo menos a cerveja. Pelo menos pagar um certificadinho lá deles. Manda um certificado pra mim. E eu acho que, tirando a faculdade, o inglês é essencial também. Eu investiria mais dinheiro no inglês. No inglês do que na faculdade. O inglês, Boa. O mundo fala inglês. Stack Overflow na freia. Ctrl+C, Ctrl+V, contatos fora, currículo em inglês. Pelo menos pra conseguir entender o Stack Overflow. Ler um livro, né? Se Ler precisar. Um livro, com certeza. Assistir um vídeo. E não esperar vir material em português pra aprender alguma tecnologia. Isso é extremamente irritante. Ter que esperar a boa vontade de alguém pra traduzir um artigo ou um livro pra te conseguir aprender uma tecnologia, no mundo de hoje Isso quando a tradução é bem feita, né? Você pega pega livros de exatamente. padrões que eles traduzem os nomes dos padrões. Eu quero me matar quando eu vejo aquilo, né? Exatamente, cara. Pega as variáveis, o pessoal traduz a variável. Caralho, não faz isso, sabe? Eu acho que a gente podia até, de repente, fazer um dicionário, assim, para for dummies, assim, de inglês, tipo, pra encontrar coisas na internet. Você pesquisa coisa em português? Nunca. Você pesquisava? Ninguém pesquisa. Tipo, Node with Bootstrap, sabe? O if já é uma palavra essencial, assim, então você já aprendeu 90% do que é basicamente isso, pra quando você tem problema enfim, qualquer coisa que você precisa pesquisar. Um bom exemplo é quando cai um erro. Aparece um erro na tela e aquele erro vai estar em inglês, não vai estar em português. Ponto final, não vai estar em português. O que você tem que fazer? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V lá no Google, e a resposta vai estar em inglês também. Outro motivo importante pro inglês é pra quando você recebe algum invite, assim, convite pra fazer entrevista e tal, é importante você saber que a pessoa tá falando com você e que não é um spam, né? Acontece. Isso já encaixa a gente na próxima questão que eu queria abordar, que é: vale a pena ser um programador aqui no Brasil, ou se eu sei inglês, já devo buscar alguma coisa lá fora? Lá fora não é tão simples, né? Você não consegue entrar nos Estados Unidos a não ser que você tenha cidadania, né? E se você conseguir, você vai ser explorado. Mas, por exemplo, o Canadá tá contratando o tempo todo. Tem contato aí? Não, isso é público, cara. Você consegue cidadania no Canadá. Há muitos anos já isso. Em bastante áreas, né? Não só tecnologia. Em bastante áreas, não é só tecnologia, mas programador arranja emprego no mundo inteiro, assim, sabe? Tipo... garoto de programa tem em todo lugar mesmo. Você consegue... Tem alguns países que estão mais abertos e você consegue se mudar. E aí a mesma pergunta vale pro cara que tá morando no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Rio de Janeiro, onde vai pagar menos, e ele vai se perguntar se ele deve ir pra capital. A resposta é a mesma. Vale a pena você deixar pra trás sua família, vale a pena você deixar pra trás tudo que você conhece, que você gosta e tal, e mudar, ou até mesmo se você tá em Porto Alegre e vem pra São Paulo, ou se você tá no Campo Grande e vem pra São Paulo, porque o maior mercado de TI tá aqui. Você vai ganhar mais aqui, mas e aí, vale a pena? Eu acho que isso é uma resposta que cada um vai ter que dar, né? Boa. Eu acho que alguém que pode dar bastante informação sobre isso é o Alan, que é gaúcho, veio pra São Paulo, tonto, e tá meio enroscado aqui, um pé aqui, dentro do Brasil, outro fora. Antes de mudar de cidade, pesquisem todos os valores que vocês vão ter que pagar durante o mês inteiro antes de vir pra cá. Independente se o salário for bom ou não, faça uma comparação do aluguel que vocês vão ter que pagar, água, luz, quanto de comida vão gastar, porque esse é um comparativo muito fundamental para vocês não se basearem somente no salário que te prometeram. Só isso. Sabe que eu penso nisso? Por exemplo, se aparecer uma proposta fora,
Fora, sei lá, outro estado, pode ser, pra mim, no meu caso, assim. A conta é complicada. Por exemplo, tem uma casa financiada. Tipo, isso já quase inviabiliza, porque eu teria que vender, Você pode alugar. alugar, que não é rápido, né? Nenhum dos dois. No momento Assim, atual Ainda é mais hoje. impossível. ou seja, eu tenho que ter aí o dinheiro guardado para bancar isso, e o que eu vou ganhar lá fora tem que ser um negócio que cubra as minhas despesas e que eu tenha alguma coisa em troca, assim, ainda mais. Não sei se é dinheiro, não sei se é plano de carreira, curso, experiência, sei lá, mas assim. Acho que cai nesse tipo de situação também de família, de conta, de casa, de condomínio, que às vezes ferra, assim. Vai de pessoa pra pessoa, né? Acho que Pra você que já é milionário aí, tem um monte de empresas, vários tanto milhos faz em largar a casa. casa ou não, né? Assim, agora eu, pobre assalariado, tenho que manter aí o cachorro. Meu cachorro tá gordinho, tem que continuar gordinho. Condomínio, água, luz, financiar ele 30 anos, aí é puxado. Não, acho que quando a pessoa é jovem, tem tempo pra gastar e tiver a fim de passar por alguns perrengues na vida, vai firme. No mínimo, será uma experiência bacana. Ou não, depende. Mas se vai tiver ser uma ferrado experiência. também, que nem eu sou, é questão de se preparar também, né? Tipo, se livra de carro, se livra, claro. se organiza pra esse plano. E diminui o teu custo no máximo, né? Então fica mais limpo possível, porque às vezes tem surpresas que você não contava. Né? Agora, outra dúvida. Como você pesquisar vagas lá fora, em outro estado, em algum lugar que você quer ir? É só LinkedIn, ou comunidade oficial Node? Qual o caminho? Qual o seu caminho? De acordo com a faculdade, é só sair abanando o canudo que vai ter oferta. Ah, é? Pô, mas Mas eu vou te falar faculdade que... aqui no Brasil vale alguma coisa lá fora? Mano, mas vou te falar que em São Paulo a demanda hoje por programadores é tão grande que é basicamente isso mesmo. A gente... Tá difícil contratar programador ruim. Bom, então nem tem, né? Né? Então, tem muito espaço aqui em São Paulo pro pessoal vir trabalhar, né? Eu não tô dizendo que são empresas boas, né? Mas se a pessoa tem essa intenção de se mudar para São Paulo, eu acho que ela todo mundo aí no Brasil todo tem uma grande chance de vir para cá sim. Agora lá fora, eu nunca fiz esse processo, eu acompanhei algumas pessoas que fizeram. Parece que demora, né? Até tudo confirmar e as coisas funcionarem e tal, mas eventualmente dá certo. Então tem algumas pessoas que trabalharam comigo que estão hoje morando na Europa e de maneira totalmente regular, legal. Não são pessoas que já tinham visto europeu, nada disso. Não pegou nenhuma fronteira, nada disso? Não, foi tudo de maneira legalizada. Um deles começou... Eu não lembro nem como é que a pessoa fez o contato, mas fechou o contrato, começou a trabalhar daqui do Brasil, enquanto a papelada ia se acertando para ir para lá, no caso para Inglaterra, né? Então uma hora que deu certo, então ele teve que ir para lá, na verdade, acertar uns documentos e tal, aí voltou para cá e trabalhou mais um pouco, e foi para lá de novo, de vez, né? E eu acompanhei isso, né, que trabalhava comigo essa pessoa, e ele teve bastante dor de cabeça, né, com essa papelada e tal, mas uma hora deu certo, então foi... Tipo, mas aí foi a empresa... semestre? Foi quase um ano, eu acho. Caramba. Demora. Acho que a média aí... Dependendo do país, demora. A média eu acho que é um pouco menor, porque tem bastante gente lá na Europa contratando. Aquela parte da Alemanha, Amsterdã, tem bastante gente ali. E geralmente é um pouco mais rápido para conseguir o visto de trabalho. Então talvez a média seja um pouco menor, mas sim. Um ano. E pelo que eu ouço, não precisa falar alemão, por exemplo. Você tem que falar inglês. Com certeza. Em qualquer um desses países aí, se você falar inglês, você se vira. Você pode ser contratado. Tem que falar inglês, né? Sim. Não precisa falar holandês, por exemplo. Né? Dá pra falar inglês e beleza. E outra coisa também é que a variedade de requisitos, ela é grande também. Por exemplo, eles não estão contratando apenas experts em algum assunto. Não pensa que para morar lá fora ou para trabalhar remotamente para uma empresa em outro país precisa ser expert. Dependendo da empresa, o local onde ela está, não vai ter aquele programador suficiente para suprir aquela demanda deles. Então eles vão procurar lá fora. Se você sabe inglês, partindo do princípio que você tem um inglês bacana, que se tiver alguém na tua frente consegue se comunicar, a minha opinião é, cara, procura emprego lá fora. LinkedIn? Ajuda.
Ajuda. Pô, eu vejo que às vezes o pessoal encontra gente aqui no Brasil pelo GitHub, por exemplo. Foi o meu caso. É. Não tanto o GitHub, mas a comunidade da tecnologia que eu queria trabalhar, por exemplo. Ele entra lá. Por exemplo, eu vim aqui pra São Paulo na cara dura. Eu entrei na comunidade Node.br lá. Falei, olha, eu tô querendo trabalhar com Node, tem alguém aí que tá afim de me contratar. E aí Apareceu o pessoal um respondeu, doido. o pessoal foi respondendo, eu fui dizendo, ó, isso tá legal, isso não tá legal, isso tá legal, isso não tá legal. E aí eu vim pra São Paulo, recebi uma proposta pra vir pra cá e eu vim pra São Paulo. E agora a mesma coisa aconteceu pra ir trabalhar fora. Eu entrei no Slack da comunidade Node.js Internacional e falei, olha, tem alguém aí que quer contratar? E apareceu alguém lá na Califórnia e falou, olha, a gente tá precisando, tal e tal coisa. Eu passei meu GitHub pra eles, eles viram meus projetos e gostaram, então semana tava trabalhando. Fácil assim. Na outra semana? Na outra semana. Remotamente. E com Legal, o dólar do jeito legal. que tá, Você Tá recebe fácil. aí uns 200 mil por mês. Porque o Pô, dólar- 300 mil, cara. 300 aí. Não. mas é um momento bom, porque o brasileiro Agora é um tá momento bom, competitivo, né? Então, pra eles a gente tem um salário muito baixo e pra gente é um salário bom, né? É. Mas não foge dos impostos. Tem Dilmas que vem pra bem. Tem mares que vem pra bem. A gente não, mesmo assim, não foge da quantidade de imposto que eu tenho que pagar no final do mês. Do câmbio também. Nossa, é terrível. Mas, programador que está iniciando agora, tem empresa para trabalhar ou ele vai precisar ser um programador ninja primeiro? Programador Jedi ou algo do tipo? Porque eu só vejo, na minha opinião, eu só vejo no Facebook empresa que está procurando programador Jedi. Eu também vejo isso, mas eu discordo. Eu acho que, na minha opinião, é mais importante a pessoa ter alguns valores como pessoa do que conhecimento técnico. Ou sei lá quem, eu ouvi na rádio aí, sei lá quem falou assim. Tem aquela pessoa tecnicamente muito capacitada, só que não compartilha o conhecimento. E tem aquela pessoa que não sabe quase nada, mas o pouco que ela sabe trabalhar bem aquilo com a equipe, compartilhar, aprender. Eu acho que essa pessoa é mais importante do que, de repente, muito especialista, top foda Jedi, entendeu? E a gente não acha também o Jedi bonzão? Na Lambda 3 a gente contrata todo tipo de gente. E não é só o autoproclamado Jedi, não. Eu acho que primeiro que um projeto dificilmente precisa de pessoas só assim, né? E você dar espaço para quem está começando é legal também, né? Então a gente normalmente também as pessoas sêniores custam mais, o que acaba impactando o custo do projeto. Então a gente sempre compõe os projetos, sempre que possível, com pessoas de perfis diferentes, assim, tanto de senioridade quanto de perfil pessoal também, né? Então, a gente contrata muita mulher, que é incomum ver nas empresas programadoras, a gente tem várias programadoras. Infelizmente, né? Então, a gente tá super apoiando esse movimento de programadoras, né? A gente tá, toda a forma que a gente pode, de programadores transexuais, homossexuais, todo tipo. Então, a gente tem muito isso na empresa, né? E a senioridade é mais uma composição dessa diversidade. O interessante é que o sênior no mercado brasileiro, não necessariamente ele é sênior lá fora, né? E a gente tem um nível de exigência muito alto. Então, a gente trabalha muito com esse mesmo nível que tem lá fora. Então, o que acontece aqui? Como a demanda é muito alta... empresa. Na Lambda 3. Tá. Tô falando de como a gente faz, porque assim, eu tô dando a visão de quem tá contratando, né? Sim. Que não é a visão da maior parte do mercado. Como é que o mercado contrata? Basicamente um monte de consultoria, um monte de RH despreparado, né? Que tem pós-contrato. não sabe fazer entrevista direito, né? Exatamente, olha pra essas coisas que não fazem nenhuma diferença e olha, o cara no último emprego dele era sênior, então aqui ele vai ser sênior, vai ser arquiteto, vai ser lá porque, não sei porquê, por algum motivo, mais que sênior é arquiteto, né? Engineer. Enfim. Então, o que muita gente faz? O cara, ele vai trocando de empresa a cada 6 meses pra ir aumentando os próprios salários e o próprio título, então em 2 anos o cara é sênior, né? E em 4 anos o cara é arquiteto, líder de time, o que nos Estados Unidos você chega lá com menos de 30 anos e fala que você é sênior. Eles vão rir da tua cara, né? E aí o que a gente percebe, né? Que a senioridade é uma coisa que demora um monte de tempo,
mas que é importante você ter pessoas de todos diversos perfis. Mas aí o que acontece? É um mercado onde muita gente se autoproclama sênior sem ser. Talvez por isso as empresas estão só pedindo Jedi. Porque todo mundo é Jedi, né? Você não acha pleno, por exemplo, no mercado. Ou a pessoa é júnior ou ela é sênior, porque depois de 2 meses trabalhando, ela já é sênior. Vocês conhecem alguém que se declara pleno no mercado? É difícil você. O cara não é nem. Ou ele é júnior ou ele é sênior. Então eu acho que é uma reação de um mercado que tampa o sol com a peneira e de programadores que jogam o jogo, né? E beleza, né? E programadores estão numa posição que eu acho ótima, que é de poder barganhar por salário. Que em outro mercado a gente pode barganhar por salário. Com certeza. Vai ver se advogado pode barganhar por salário. Um advogado iniciante pode barganhar por salário. Não pode, né? Um programador pode. E isso é muito legal. É um equilíbrio de força entre empregado e empregador, né? Então eu acho que a gente está numa posição super única aí, e eu acho que os programadores estão jogando o jogo que as empresas, não as empresas, em geral as consultorias criaram. Que, eu preciso contratar um cara agora num prazo super curto, pra um projeto que começou ontem e já tá atrasado. Beleza, dá o budget aí, eu contrato primeiro que eu tropeçar aqui dentro. O imediato, né? Contratos imediatamente. E aí a consultoria pergunta pro cara, você é sênior? Ele fala, não, mas você é, né? Ah, tá bom, então vem cá, vamos lá, vou te contratar. Né? Então... Porque é complicado, cara. Como é que eu posso explicar isso? Tem muita tecnologia, ou pelo menos muito anúncio que eu vejo na internet, que eu nunca ia aplicar pra aquela vaga, porque, sei lá, pede... Eu tenho que ser o Teletubby Dink Wink do negócio lá, não sei o que, entende? E, cara, eu não me considero isso. Eu não sei falar se eu sou júnior pleno ou sênior. Eu sei que no final do meu dia eu vou entregar aquilo que eu prometi pra ti. Agora, se eu vou entregar aquilo com determinada eficácia ou não, vai depender de quem tá vendo. Então, sabe? É relativo. Não tem nenhum papel que a gente assina. É difícil medir, né? Pra dizer que a gente é sênior. Tem uma mistura. Eu acho que tem assim uma quantidade muito grande de gente que mede no currículo. Porque se todo mundo entregasse aquilo que tá escrito no currículo, meu, o país estava bem na vida, porque todo mundo faz crescer não sei quantos por cento, trouxe não sei quantos milhões. Você pega isso, não bate com a renda do Brasil, assim, sabe? Não, então mas tem você muita... tá falando dos executivos de TI, né? Que eles só tomam um monte de decisão bosta, aí quando a empresa implode, ele já trocou de emprego e falou que implantou várias novidades. Revolucionou o mercado da empresa. Aí você vai ver a situação, o cara gastou R$500 mil num appliance que não funciona. Quebrou o projeto. Acho que tem também o perfil que as empresas pedem. Eu acho que elas pedem muito já esperando que vai vir pouco. Já esperando que vai receber um currículo mentiroso e já esperando que vai chegar um pleno. Então assim, eu quero um arquiteto, quero um especialista, tem que ter uma pós-graduação em segurança, ou em engenharia, ou em qualquer marketing. No MBA, tem que ter 2 faculdades, tem que ter trabalhado não sei quantos anos em gestão de equipe, gestão de projetos, tem que ter certificação PMO, 10 anos de Node. 20 anos de Node. E aí aparece um Node pessoal, na versão né? -3. Aí aparece aquele pessoal que envia o currículo anexo, né? Que se chama o nome do arquivo CV, tracinho o nome da empresa, tracinho sênior. Ou seja, ele já deve ter categorizado no computador dele vários currículos de todo tipo lá. Então, eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar com a verdade. Aí depois o resto vai se acertando. Então o candidato mente, a empresa mente, a consultoria que está no meio contratando também mente. É tudo uma mentira. É verdade. Acho que, na minha humilde opinião, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é ser curioso. Ser curioso e ir atrás de como resolver alguma coisa. Tendo isso na cabeça, ela consegue resolver qualquer problema. Eu não nasci sabendo Node, mas eu tive os mesmos problemas que todo mundo que sabe Node hoje teve. Problema de negócio assíncrono, não sei o que, blá blá blá. Eu trabalhei num emprego que precisava muito de hardware. Não sabia nada de hardware. Mas, por eu ser curioso, fui atrás, gostei de aprender aquilo que eu aprendi. Aprendi mais e mais. Eu adoro hardware hoje em dia, gosto muito. Comecei a aprender linguagem de baixo nível agora, justamente para conseguir interagir com o meu hardware. E se eu fosse, na minha humilde opinião, de novo, se eu fosse alguém que estaria contratando alguém para minha empresa, eu ia procurar alguém no mesmo perfil. Alguém que
Curiosa. Alguém que estivesse disposta a aprender alguma coisa. E não que fosse automaticamente intitulado eu vou resolver o seu problema, sabe? De acordo. Também. Eu É isso sou aí. mais assim, a pessoa tem que ser curiosa. E até eu acho que uma pessoa que for fazer uma entrevista e a pessoa que estiver entrevistando não sabe nada daquilo, do que a pessoa for exercer, sai fora. Aquela empresa não tem condições de te dar um trabalho legal que vai se sentir feliz. Acho que o potencial é muito mais importante do que o estado. É muito mais importante para onde você tá indo do que onde você tá. Boa. Só que você tem que demonstrar que você já caminhou até onde você tá, né? Então que você tá se esforçando. Então falar, pô, sou super curioso. Tá legal, o que você tá estudando? Nada. Então você não é super curioso. Então não é tão curioso assim. Então é uma Exatamente. mentira. De novo, é uma mentira. Exatamente. Então você tem que demonstrar exatamente o que você tá fazendo, né? E isso não quer dizer que tem uma fórmula para isso. Todo mundo agora fala, agora você tem que ter um GitHub. Não, você não tem que ter um GitHub. Essa é uma das maneiras de você demonstrar essa tua curiosidade, seu interesse, seu estudo. Tem várias maneiras de se demonstrar isso. Eu acho que se você já parte do negócio pra mostrar, pra demonstrar algo que você sabe, já tá errado, né? Eu acho que o demonstrar tem que ser o final. Você tem que estar lá, tá fazendo um trabalho porque você gosta, porque você quer, porque é pra empresa, porque é bom, porque você quer ganhar um dinheiro, que no final alguém lá vai estar vendo e falar, opa, esse cara tá fazendo um negócio legal. Sabe o que eu acho que pesa mais, assim? Às vezes pesa, a gente percebe, eu pelo menos quando tô entrevistando, eu percebo uns detalhes. Por exemplo, se a pessoa comete um erro de português quando ela fala ou quando ela escreve, isso pesa, porque parece que a educação falhou em algum ponto, né? Se a pessoa fala alguma coisa racista durante a entrevista, homofóbica, se ela se demonstra intolerante de alguma forma. Sim. Então isso tem um peso muito grande. Então eu percebo cada vez mais que as empresas maiores, as empresas mais sérias, mas principalmente que estão lá realmente preocupadas com o resultado e tal, isso não é tolerável, né? Então, mais importante do que tudo isso, né, de, putz, eu preciso demonstrar... Legal, você tem que demonstrar sua curiosidade e tal, não diria mais, mas tão importante quanto tudo isso, é você demonstrar que você é uma pessoa que vale a pena estar junto daquele grupo. Então, você está começando, você é uma pessoa educada, né? Você sabe usar, por exemplo, vamos contratar a pessoa vai no banheiro e ela mija não na levanta tampa. a tampa. Exatamente. Que tipo de pessoa você é, né? Então, é a hora onde você está se tornando adulto, né? Então você precisa saber conviver com as outras pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa que tá ficando cada vez mais importante nas empresas, né? A maneira com que você convive, que você trata as pessoas à tua volta, né? Se você sabe trabalhar em time, né? Então, pô, o time decidiu que vai pra direção 3. Não, eu quero ir pra direção 10. Não é assim que funciona. Se a gente decidiu que a gente quer ir pra direção 3, é pra 3 que a gente vai juntos. Adaptação, entendimento de trabalho em grupo e tudo mais, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver com ser um bom programador, né? Você não trabalha sozinho, né? Não é uma coisa é você fazer um projetinho open source na tua casa. Outra coisa é você trabalhar num grupo. Eu conheço excelentes programadores tecnicamente que eu não contrataria de jeito nenhum, não quero trabalhando comigo, porque são pessoas difíceis de conviver. Não é sociável. Não dá. Eles falam bolsomito. Esse tipo de coisa, né? Mas assim, às vezes nem é uma questão de racismo ou uma questão de intolerância. Às vezes é uma pessoa que não sabe trabalhar em grupo. E que toda vez que você tem que falar com ela causa um estresse. Ela reclama, ou ela grita, ou ela... Não, eu não quero esse cara aqui. Vai trabalhar em outro lugar. Boa. Né? E é verdade, porque, por exemplo, usando sua empresa como exemplo, sua equipe, sua empresa, seus funcionários falam com o cliente. Sim. Aí, porra, eu já imagino o cliente liga xingando, de repente o cliente não tem razão, tá errado, liga xingando e seu funcionário responde xingando. Tipo, vai se... né? Já perdeu o cliente. Responde todo mundo perdeu. Alguém vai rodar. Responde com seja menos, por favor. Pois é, Senhor, essa questão do prestador de serviço exige ainda mais maturidade, né? E isso é uma das questões que compõe a senioridade, a gente acha, né? Então, você é capaz de falar com o cliente, né? Você é capaz de manter a calma quando o cliente está pressionando, está estressado, né? Mas isso aí já não é para o iniciante. O iniciante eu acho que o iniciante ele tem que se preocupar em ser uma boa pessoa, tratar as outras pessoas em volta dele com respeito, saber trabalhar em grupo, e aí o técnico. Né? Agora, essas outras coisas, se ele não teve uma família que ensinou isso pra ele, vai ser muito mais difícil, mas ele vai ter que buscar. Né? Ele vai ter que buscar, porque senão ele vai começar, mesmo que ele estude muito, ele vai começar a ser barrado. Né? E aí o pior, imagine que tipo de empresa vai aceitar esse tipo de pessoa.
né? Então ele vai estar em volta de pessoas que são brutas com ele, que não respeitam ele, porque se ele é assim, né? Exatamente. Né? Pra finalizar o assunto, então, o assunto de programador iniciante, teve uma questão que me chamou bastante atenção quando eu tava fazendo meu último vídeo no YouTube, tava fazendo uma live lá, um live code com o pessoal, e muita gente me disse que eles ficaram surpreendidos porque eu tinha o mesmo problema que eles, que era justamente ter problema enquanto desenvolvia um código. Eles ficaram surpreendidos que eu precisava ir no Google e pesquisar a solução de alguma coisa enquanto que eu tava desenvolvendo. Eu fiquei pensando, putz, cara, isso nunca vai mudar na vida de vocês, sabe? Sempre vai ter um problema que vocês não vão conhecer. Vai mudar a versão de alguma coisa, vai ter um problema inerente àquela versão, vocês vão ter que correr atrás no Google, ou seja lá, onde for. Isso não vai mudar, independente de iniciante, júnior, sênior, não sei qual título vocês vão se dar. Isso não vai mudar. Não quer dizer porque eu tô dando um live coding lá pro pessoal que eu sou melhor em alguma coisa ou não, que era até uma coisa que eu não gostava de ver. Muito tutorial que eu via no YouTube, o pessoal falava não, mas dava a entender que eles eram melhor em alguma coisa ou não sei o que, quando na verdade não é isso. Eles editam o vídeo. Eles, se passarem por alguma parte que eles tiveram complicação em fazer, Eles cortaram. eles cortam, sabe? Filhos da mãe. E aí, pra quem vê, fica sempre pensando, putz, eu nunca vou ser igual aquele cara, ele sempre tem a resposta. Cara, eu pra já tudo. fiz vídeos Ele nunca tem erro. Já fiz vídeos onde eu cortei esse pedaço que eu errei, porque não é o objetivo demonstrar aquilo. Claro. E aí, assim, se você tá focando na entrega do conteúdo do vídeo, você vai cortar os problemas. É natural, porque você não quer que a pessoa veja os problemas que você ficou passando, porque ela não quer ficar vendo. Agora, fica essa percepção. Esse cara não erra. Sim. Né? E- Na verdade, é bem ao contrário. Ele só erra. Ele errou e editou. A diferença é que ele editou. Cara, eu fiquei pasmo, tipo, nossa, cara, tu tem esse... Tu precisa ir no Google pesquisar alguma coisa. Deu, como assim? Tu também não vai? Sim, eu vou, mas é que tu sabe um pouco... Não. Ué, isso nunca vai mudar. Você tem todas as APIs do Node na tua cabeça, cara. Não tem como ter Entendeu? isso, Você sabe? conhece todos os módulos que estão no NPM, entendeu? Você não precisa de autocomplete pra nada. Aliás, se falhar o download, ele já escreve na hora o módulo ali. Se- Bom. até se a pessoa tiver decorado toda a API do Node ou de qualquer outra linguagem, plataforma, desculpa, ela perdeu o tempo dela. Sabe? A documentação online tá lá pra isso. Tem uma coisa mais importante pra aprender do que ficar decorando documentação ou errinho. Aí que eu acho que entra a questão que eu tinha levantado antes, que é de repente, você usar uma boa IDE, ou pelo menos um editor de texto que te ajuda nesse ponto, né? Porque essa questão da API do Node, por exemplo, a gente usa toda hora, né? Por exemplo, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui olhar a API de Path ou a API de FS do Node. Eu nunca lembro. Eu sempre olho. Nunca lembro. Acho que eu já tenho até nos favoritos a do FS, Stream. Exatamente, eu nunca lembro. Às vezes eu não lembro o nome da função, às vezes eu não lembro o que ela retorna, ou eu não lembro qual é o callback, eu não lembro, né? E uma ferramenta nesse ponto ela acaba ajudando, uma IDE que consiga pelo menos te dar alguma indicação de, qual que é? Acaba te deixando um pouco mais produtivo. E quem tá começando, esse apoio em cima da ferramenta acaba te deixando, às vezes, aprendendo um pouco mais rápido, eu acho. Visual Studio e... Não, então, tem um monte. Tem o WebStorm, tem Visual Studio, tem Visual Studio Code, tem o próprio Vim, se você estiver usando os bundles lá correto, eles vão te ajudar. Sublime vai ter também, TextMate, todo mundo. também. Você tem que conhecer teu ambiente, né? Sim. Então o Emacs, né, para os coitados que usam Emacs, Pros coitados. É bacana, cara. Dreamweaver, FrontPage, já vamos... eu acho que... Notepad++. Eu acho que é importante, e aí também, você experimentar editores de texto e ideias diferentes, né? Porque há uma guerra entre, editores de texto são melhores. Com certeza. É aquele que vai ficar mais confortável nas Mas suas experimenta mãos. vários. Experimenta. Claro, com certeza. Não para naquele primeiro que tu aprendeu, pois é. né? Vai lá, opa, esse aqui é melhor. Então, Até porque, dependendo do que você tá fazendo, você vai trocar pra aquela função específica, você vai pra outra. com certeza. Né? Então, eu tô no Vim lá o tempo todo. Putz, mas isso aqui vai me dar trabalho, então eu vou abrir isso aqui no WebStorm. Beleza, vambora.
Já era, é isso aí. Eu acho que juntando isso que você falou, da experiência que você teve do pessoal achar, putz, então você cola, você não é tudo isso, então... eu acho que rola uma vergonha também. Eu sou palhaço em formação, né? Eu tenho até o certificado. Então, assim, eu não tenho vergonha em fazer as perguntas mais burras possíveis lá. Tanto é que as top perguntas mais burras são minhas no grupo, eu tenho certeza disso. Mas, por exemplo, eu posso que, de repente, algumas dessas pessoas que te falaram isso, ela teria vergonha em expor alguma dúvida básica que ela tem, entendeu? Tipo assim, pô, você usa o Visual Studio pro Node? Cara, mas tem certeza, tipo... às vezes pode ser um negócio que a pessoa se sente mal. Não, eu não vou me expor porque eu já não sei nada, ainda vou falar que eu não sei nem que o Visual Studio trabalha com Node agora e tal, então eu vou ficar quieto aqui. E não é isso. E eu vou não conviver isso, com essa dúvida por um bom tempo até. E a comunidade de Node aqui no Brasil, especialmente, ela é muito legal. É, Ela é muito receptiva, trata as pessoas bem. parceira, Eu já vi comunidades muito piores. De sim. Java, de .NET, extremamente Ruby, hostis. Meu Deus do É. céu, Extremamente cara, hostis. nossa. A de Node aqui no Brasil, ela é muito legal. É legal. Ela é muito legal. Até comunidade porque legal. eu não lembro de nenhuma pergunta que alguém já fez pra comunidade que alguém respondeu de forma ameaçadora. Ou, vai ler documentação. Você é muito burro. Procura no Google. Acho que eu não lembro. aconteceu. Eu acho que eu não lembro nem de ter visto alguém falando assim. Ah, isso já foi respondido, segue o link. Às vezes. Não, você vai falar assim, você não responde assim. Você faz uma referência pra alguém que já teve essa dúvida. Mas eu vejo muito no grupo assim, já falaram sobre isso, tá aqui o link. Tipo, aí fica. Eu acho que isso é o máximo. Tipo assim, né? você deveria ter pesquisado. Nem isso eu vejo, acho bacana. Pesquisar, aprender a pesquisar pra quem tá começando é importante. E pesquisar importante. não é só Google, tá? Uma vez eu tive problema numa empresa, levantei, fui perguntar pro cara, como é que resolve isso? Pô, você não pesquisou? Porque você não... Eu tô pesquisando, tô perguntando pra você, o especialista em negócios, como é que faz? É minha pesquisa. Então, assim, conversar também é uma pesquisa, né? Considerações finais. Pessoal, não esqueçam da NodeConf, de novo. Só para reforçar a ideia, dia 4 e 5 aqui em São Paulo. Tem bastante ingresso ainda, por favor, entrem lá. Garantam sua vaga. E fiquem de olho no próximo podcast que a gente vai fazer. Pode Mas demorar não é um pra ano. ouvir? Ele vai ficar de olho? Desculpa, Vai ficar de parei. olho na próxima edição, né? Tá. Pode demorar um ano, mas vai ter de novo. Eu tenho um podcast também, na verdade, o pessoal da Lambda 3 é um negócio colaborativo, não tem um dono, né? Como tudo que a gente faz na empresa, a gente não tem gerentes na empresa, né? Então as coisas são feitas de forma colaborativa. A gente tem um podcast e a gente tem falado de várias coisas legais. O último que o pessoal gravou eu não tava, mas eles falaram que ficou muito bom, é sobre como estudar. Eu acho que tem a ver com esses assuntos que a gente está discutindo agora. Totalmente. Eu acho que vai ser lançado provavelmente semana que vem, exatamente, né, no dia 18, eu acho que deve sair. Tá lá no blog.lambda3.com.br/podcast, talvez, eu não lembro. Tem lá. E a gente fez alguns outros sobre Git também, a gente fez sobre várias coisas assim legais pra quem gosta de podcast, de repente fica a dica aí. Legal, bacana. Legal. Minha dica. Gente, entra na comunidade NodeBR. Eu não ando escrevendo muito, mas estou sempre lendo, acompanhando. Então, para quem está aprendendo é uma ótima lá. Já tem muita coisa esclarecida, muita coisa explicada, material. E para quem já sabe, continua escrevendo lá, porque eu preciso aprender mais. E obrigadão. E não deixe de pagar suas contas, senão o Rodrigo vai pegar seus dados. Isso. Não, gente. Brincadeira. Nada. Que é isso? Imagina. Valeu. Não me Isso aí. comprometa. Isso aí, pessoal. Um abraço, até a Tchau, próxima. tchau, gente. Abraço.